Bom, vamos lá. A gente vai mergulhar fundo agora numa investigação sobre um conflito que está se desenrolando bem no coração do Brasil. É uma briga de gigantes. De um lado, um tesouro nacional que garante água para milhões de pessoas. Do outro, a promessa de uma fortuna bilionária em diamantes. Essa é a história do cerco à Serra da Canastra. E no fundo, a questão toda se resume a isso. Antes de a gente falar de lei, de empresa, de impacto, a escolha que está na mesa é essa. O que uma nação decide que tem mais valor? Para entender essa escolha, a gente precisa olhar de perto todos os detalhes. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é, afinal, a Serra da Canastra. Porque, olha, não é só um parque bonito, é um lugar com uma importância quase mítica para o Brasil, sabe? Uma peça-chave na estrutura ambiental do país. E esse apelido Caixa d'Água Continental não é só uma força de expressão, viu? É basicamente uma descrição técnica. A canastra funciona como um centro de distribuição de água, um ponto estratégico que simplesmente não tem como ser substituído, regulando os rios que sustentam boa parte da nação. A importância dela é gigantesca e em várias frentes. É lá que nasce o Velho Chico, o Rio São Francisco. A serra funciona como um muro que separa duas das maiores bacias hidrográficas do continente. A energia que abastece o Sudeste, a água que chega na torneira de milhões de pessoas, tudo isso depende diretamente da saúde desse lugar. Ok, agora vamos sair da superfície e olhar para o que está escondido debaixo da terra. O que justifica um interesse tão grande, tão persistente, numa área que deveria ser protegida? A resposta está na geologia. Esse paraíso todo está sentado em cima de um verdadeiro tesouro. E o nome desse tesouro é Kimberlito. Pensa nisso como o santo graal dos caçadores de diamantes. Achar um desses é como achar a fonte, o veio principal das pedras preciosas. E a canastra tem kimberlitos viáveis para exploração, como o famoso Canastra 1, que foi a primeira descoberta do tipo no Brasil. E atenção, não estamos falando de qualquer diamante. As pedras que existem ali são de uma qualidade excepcional. O valor médio por quilate é de uns US$ 200. Isso é muito mais alto do que a média de minas famosas na África ou na Rússia. São gemas puríssimas, ideais para alta joalharia. Agora, se preparem para entender a dimensão do que está em jogo. Olha só esse salto. Explorar a canastra poderia fazer a produção do Brasil pular de 300 mil para mais de 2,5 milhões de quilates por ano. Isso colocaria o país, de uma hora para outra, no top 10 dos maiores produtores do mundo. A pressão econômica, como dá para ver, é simplesmente colossal. Mas olha só, a gente nem precisa esperar os diamantes para ver a destruição. Ela já está acontecendo por causa de outro minério, o quartzito. E a mineração dele é absurdamente ineficiente. Para cada 10% de pedra que vira produto, 90% vira rejeito. E esse rejeito é simplesmente empurrado morro abaixo, soterrando nascentes e rios. Então a gente se pergunta quem está por trás dessa pressão toda. Não é uma coisa pequena de garimpeiros locais. A investigação mostra uma rede de interesses de empresas internacionais e manobras políticas muito bem calculadas para, basicamente, redesenhar o mapa da proteção ambiental. E esse interesse não começou ontem. Começou lá nos anos 70 e 80 com a gigante De Beers. Depois, os direitos de exploração foram passando para empresas do Canadá, Brazilian Diamonds e, mais recentemente, a 3R Resources. Ou seja, o interesse internacional nunca foi embora, ele só mudou de nome, mantendo a pressão sempre acesa. Aí vem a grande jogada. Como minerar num parque nacional onde é proibido por lei? A estratégia não foi tentar adaptar a mineração à lei. Foi o contrário. Adaptar a lei à mineração. A manobra é um dois. Primeiro, um projeto de lei para redesenhar o parque, tirando de dentro dele as áreas ricas em minério. Segundo, outro projeto para transformar essas áreas que saíram em APAs, que é uma categoria de proteção bem mais fraca e que permite a mineração. E na prática, qual é o resultado disso tudo? Porque essa não é uma discussão teórica. A destruição já acontece com a mineração de quartzito. E o que se projeta para o futuro com a mineração de diamantes é ainda mais preocupante. Essa tabela aqui resume perfeitamente a encruzilhada. De um lado, a conservação, que garante água, biodiversidade e uma economia que pode durar para sempre. Do outro lado, a mineração total, que leva a rios assoreados, espécies extintas e um boom econômico que dura pouco e ainda briga com as atividades que já existem lá.
E talvez o símbolo mais triste e urgente disso tudo seja o pato mergulhão. Existem menos de 250 deles no mundo inteiro e a maioria vive na canastra. Ele é um predador que caça olhando debaixo d'água. Precisa de água limpinha, cristalina. A sujeira da mineração deixa a água turva e basicamente cega o bicho para suas presas. A ciência é muito clara. Para ele, mineração e sobrevivência não coexistem. E o estrago não para na serra, ele desce o rio. O rejeito da mineração é levado pela água e vai parar no fundo da represa de Furnas. Isso diminui o espaço para a água no reservatório, o que reduz a vida útil de uma das hidrelétricas mais importantes do país. No fim das contas, é um custo invisível que aparece na conta de luz de todo mundo. E a ameaça chega até na mesa, num patrimônio cultural e econômico do Brasil, o queijo canastra. A qualidade única dele vem da água pura, do pasto nativo, o que chamam de terroir. A poeira, a água contaminada, a paisagem degradada, tudo isso coloca em risco não só um produto, mas todo um modo de vida sustentável que existe ali. Então, a gente chega ao ponto central de toda essa história. O caso da Serra da Canastra não é um probleminha ambiental isolado. Ele é um espelho de uma escolha que o Brasil precisa fazer sobre o seu futuro e sobre como vai lidar com seus recursos mais estratégicos. A troca que está sendo proposta é essa, preto no branco. De um lado, o lucro, com prazo de validade de um bem de luxo, a riqueza vai para fora e a dívida ambiental fica aqui. Do outro, o valor que não acaba nunca, da segurança da água, de economias sustentáveis e da capacidade do país de enfrentar o futuro. E para ninguém achar que isso é exagero, tem uma frase do dossiê que baseou esta análise que é cirúrgica. É para ouvir com atenção. O colapso da Serra da Canastra não seria um evento local, mas um desastre de repercussões nacionais e globais. E com isso, a gente volta à pergunta lá do começo, mas agora com todo o peso do que foi visto. A decisão que for tomada para a Serra da Canastra vai ecoar por décadas. Ela vai definir o que é prioridade e vai revelar qual dos seus tesouros o país está de fato disposto a sacrificar.